Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere um bate-papo sobre práticas de ensino. O que seria uma boa aula? Preocupados com essa questão, educadores estão revendo o modelo tradicional de ensino e experimentando outros métodos para estimular o aprendizado. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Maria José Batista, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora de Didática e Prática de Ensino em cursos de licenciatura. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com essa discussão. Com certeza. Professor, seria possível definir, mensurar o que seria uma boa aula, uma boa prática de ensino? Bom, do ponto de vista pedagógico, uma boa aula, uma boa prática de ensino é aquela que gera aprendizagem e aprendizagem significativa. No entanto, se você for verificar com os alunos e com os professores, nós vamos ver que a referência de uma boa aula é muito distinta para um e para outro. Em função de quê? Em função da maneira como cada um aprende. Nós temos estilos de aprendizagens muito distintos. Então, um aluno que gosta de uma aula muito criativa, muito ousada, com boas representações e boas ilustrações, ele tem uma determinada forma de aprender e aquela aula é uma boa aula para ele. Para um outro aluno que gosta muito de aprender a informação e processá-la e construir os seus próprios argumentos, muitas vezes uma aula tradicional, expositiva, é uma boa aula para ele. Então, a variedade de estilos de aprendizagem vão também dizer que boa aula é para você ou para o outro. Certo. Agora, professora, há uma certa crítica a esse modelo tradicional de aula expositiva, memorização, repetição de fórmulas e, de uma maneira geral, você acredita que os professores tendem a repetir esse modelo, esse sistema que eles tiveram contato? Como é que... O modelo tradicional, como o próprio nome indica, ele é assentado em tradições. Então, aquilo que culturalmente fomos acumulando como uma prática pedagógica viável. E o modelo tradicional ele se assenta realmente na transmissão de informações. O professor é o detentor de determinados conhecimentos e os alunos estão ali para aprender. Qual que é o dilema em torno do modelo tradicional? Ele restringe a capacidade de interação em torno do conhecimento, ele fica muito informativo. E nós, ao recebermos informações por conta própria, não necessariamente vamos gerar conhecimento. Então, ele tem esse limite, ele é limitador porque é centrado na transmissão. O professor da educação básica ou da educação superior muitas vezes repete esse modelo em função das aulas que ele teve durante a educação básica, dada a característica nossa como professor. Nós somos uma profissão, nós que somos educadores, somos uma profissão que mais tempo convivemos com a nossa profissão. Uma vez que nós fomos alunos mais de 10 anos, alguns ingressaram na escola aos 7, outros aos 3 anos de idade. Então, nós convivemos com essa profissão desde muito cedo. E essa é uma profissão também onde nós temos muito contatos afetivos. Então, muitas vezes eu repito a prática de ensino daquele professor que eu mais gosto, que foi o professor marcante, que pode ser, às vezes, a aula tradicional que ele dava, pode ser também uma aula super criativa que ele dava. O que vai variar é porque o afeto que eu tenho por aquele professor me marca como professor. Então, eu tanto posso repetir modelos tradicionais como modelos criativos em função da minha história como aluno e quando eu me torno professor, eu tomo essa história também como referência. Agora, esse modelo tradicional, professora, que recebe críticas, ele está em vigor ainda hoje, né? Muitas escolas adotam esses modelos. Mas qual que é a avaliação que a senhora faz? Ele ainda funciona, não funciona, é preciso mudar? Enfim, como seriam boas práticas de ensino para estimular um aluno a aprender? Todo modelo tem por trás de si uma determinada teoria. Então, o modelo tradicional pressupõe que o conhecimento é externo aos sujeitos e os sujeitos precisam se apropriar disso. Hoje nós temos um avanço em termos de produção teórica sobre como se aprende, e nós devemos muito à tradição cognitivista e construtivista, que se preocuparam, são psicólogos e educadores que se preocuparam em entender como que se processa o conhecimento entre os sujeitos. Então, basicamente, como referência para uma concepção construtivista de aprendizagem, ou seja, uma concepção na qual o sujeito que aprende, ele só aprende em relação com o meio e com o outro,
nós temos duas referências teóricas, que é Piaget e Vygotsky. Esses autores vão dar conta de nos mostrar e comprovar que a aprendizagem só ocorre por meio de interação com outro sujeito ou com o meio onde ele vive. Nesse sentido, para haver aprendizagem significativa, você precisa promover aulas mais interativas, que saiam da centralidade só de algo externo ao sujeito, mas entenda que todo sujeito produz conhecimento. Mas o conhecimento escolar, ele é um conhecimento selecionado e colocado em pauta para ser ensinado a um grupo de alunos, na verdade, a toda uma geração, né? Nós todos nos submetemos a um conhecimento escolar. A escola está legitimada como esse espaço de socialização de um conhecimento que vem das ciências. Na prática, professora, como seriam essas aulas interativas que podem estimular e devem estimular o aprendizado? Aquela prática que coloca o conhecimento que está legitimado para ser ensinado na escola, ou seja, o conhecimento curricular, na interação com a realidade do aluno. E essa realidade... Aproximar o conteúdo da realidade do aluno. Mas não é só uma aproximação espontânea, é uma aproximação sistemática. Você tem que colocar os alunos em torno da produção de conhecimento sobre a sua própria realidade, mas não desvinculando também do que isso tem a ver com o conhecimento socialmente acumulado. Então, imaginamos uma prática de ensino nesse sentido. O professor vai desenvolver projetos, vão colocar os alunos para pesquisar, seja em torno de um tema que apareceu espontaneamente na sala de aula, ou seja em torno de um tema que esteja em vigor. Atualmente, por exemplo, nós convivemos com o problema da dengue. Esse é um tema que tem sido debatido tanto na mídia, quanto entre a população em geral, tem tido campanhas do ponto de vista da saúde, tem tido campanhas nas escolas. No entanto, esse tema muitas vezes não entra dentro da sala de aula. E quando entra, entra de maneira informativa. Para construir uma prática construtiva, baseada no construtivismo em torno da dengue, eu preciso articular esse conjunto de informações com conhecimento sobre a minha saúde, sobre como eu me cuido, qual a relação que eu tenho com o meu corpo, qual a relação de cuidado que tem na minha família, qual a relação de cuidado que tem na minha vizinhança, como é o estado da saúde pública no lugar onde eu vivo. Então veja a diferença de uma informação que eu tenho, eu associo várias informações e produzo conhecimentos que sejam socialmente relevantes. Ampliar o horizonte do aluno em torno daquela realidade que o cerca ali. Seria um pouco por aí. Esse ampliar o horizonte significa que esse aluno precisa construir uma capacidade de argumentar de maneira situada no mundo e não de uma maneira abstrata. Ele não vai chegar dizendo que a dengue é uma doença que mata, mas a dengue, concretamente, é uma doença que está acontecendo hoje de uma maneira muito distinta. E isso tem razões históricas, políticas, sociais, geográficas, biológicas. E então eu me situo como um sujeito sociocultural ao apropriar desse conhecimento de forma mais adequada. Certo, professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos. Nesta escola, a rotina ganhou outros ares. Novos métodos auxiliam na introdução do conteúdo. As atividades na sala de aula ficaram mais criativas e divertidas. Jogos são usados como ferramentas pedagógicas. A partir do momento que as crianças jogam ou fazem atividades com material dourado, com fichas, eles conseguem, ao ir para a sala de aula, aprender com mais tranquilidade a sistematização da adição, da subtração, por exemplo. A matemática fica mais simples quando é feita com jogos e atividades mais lúdicas. Para as crianças, aprendizado e diversão andam lado a lado. Eu achei muito legal que tem aula de violão, aula de flauta. O que eu mais gosto daqui é que eu faço muitas amizades aqui. Eu tô achando muito legal a escola. Essa instituição alterou ainda mais o seu modelo pedagógico. O tradicional método de ensino deu lugar a uma constante construção do conhecimento. Uma boa aula é uma aula em que se produz muito, em que se adquire muito conhecimento e que, na verdade, em que se tira o conhecimento e se transforma naquilo que você entende como aquilo que está sendo ensinado. Então não é necessariamente o que te ensinam, mas sim o que você captura disso e transforma e aplica na sua vida. A sala de aula ficou diferente. As paredes foram derrubadas e deram lugar a um novo ambiente. Professores e estudantes ganharam mais autonomia e o aprendizado ficou mais flexível. Uma boa aula é uma não aula, é uma aula que não aconteça, isto é,
As instituições educativas normalmente alicerçam-se numa organização que se socorre de um dispositivo que é a aula, onde alguém que tem uma legitimidade técnica e tem uma autoridade formal, que gera o conteúdo a ser administrado, gera disciplina. E essa aula, historicamente, tem-se revelado falha para atender todos os perfis de alunos com que as escolas se deparam, seja aqui na Serra, seja lá em Portugal, seja na China. Uma solução uniformizada para um grupo de 20, 30, 40 alunos tende a atingir uma pequena franja dos alunos, isto é, a mensagem que passa, uma mensagem que é estéril face ao perfil de cada um dos alunos. O fato de eu não precisar vir de uniforme já é um elemento de autonomia e de diferenciação entre os alunos, de interpretar que cada ser humano é diferente, não precisa ser padronizado. Acho que é o maior diferencial da escola. Uma busca pelo pensamento crítico e reflexivo, em um diálogo constante. Os grupos eles são divididos em grupos de 4, justamente para facilitar esse debate em relação à matéria, claro. E fora que o professor, quando ele é chamado nas mesas, ele está ali não só para falar, mas para escutar o que a gente já sabe e o que a gente quer saber. Tudo isso para garantir que o aluno possa construir o conhecimento no seu próprio ritmo. Eu entrei na escola e muito tempo, eu era criança, e eu aprendi várias coisas. E agora aqui na escola, o mais importante para mim é aprender a escrever. Agora, professor, é possível pensarmos em boas práticas de ensino tendo em vista as atuais condições de trabalho dos professores que, como sabemos, lidam com baixos salários, excessiva jornada de trabalho, às vezes muita falta de infraestrutura? Qual é a avaliação que a senhora faz a respeito disso? É possível equacionar ou não? Bom, você tocou num tema realmente relevante, porque boas práticas de ensino exigem criatividade e não reprodução. Quando a gente fala muito do método tradicional, hoje em dia nós falamos muito da reprodução do que está no livro didático. O livro didático, muitas vezes, conduz a aula do professor mais do que qualquer outra instância ou qualquer outro instrumento. Por que muitas vezes isso ocorre? Pela própria falta de tempo de planejamento e criação. Criar uma aula é um processo criativo, como o próprio nome já está indicando. Um processo criativo exige tempo, recolhimento de material, precisa estudar os seus próprios alunos, estudar o contexto. Se você vai fazer um projeto que permite deslocar da escola, você tem que fazer esse planejamento de deslocamento. E tudo isso esbarra, infelizmente, na condição de trabalho do professor. Se o professor trabalha 2 horários seguidos e não tem horário de planejamento na própria instituição, ou onde ele vai planejar em casa, então não é possível ele criar boas aulas, ele tende a ficar reproduzindo aulas. Então esse é um tema, condição de trabalho do professor e práticas pedagógicas criativas, é um tema que nos envolve como dilema, porque se você não tem tempo para planejar e organizar e criar, você não vai fazer nada que seja significativo. Certo. Agora, professor, muitas escolas particulares, visando uma boa colocação no Enem e nos vestibulares, promovem disputas entre os alunos, né, valorizando os que se destacam, enfim. Esse tipo de estímulo, ele é positivo? Qual é a avaliação que a senhora faz dentro dessa discussão sobre boas práticas de ensino? Como você falou uma palavra-chave, né? Estímulo. Que estímulo é esse? Estímulo de competição. Competição de quê? De reprodução de um conteúdo. Quando você estimula a reprodução acertada de um conteúdo em um exame, em uma prova, você não está estimulando criatividade e nem produção de conhecimento. Você está estimulando reprodução tal e qual está sendo valorizado em um determinado segmento. Então, hoje, com a prevalência das avaliações externas, nós temos visto os professores perderem autonomia sobre a sua própria prática, não sendo muitas vezes capazes de criar uma própria avaliação, porque a demanda é por resultados e não por processo. Em sala de aula, a gente trabalha com processo, então cada aluno tem o seu processo de aprendizagem e respeitar esse ritmo do aluno e elevar esse ritmo não é no ritmo de uma avaliação externa, como a gente tem anualmente, semestralmente, e às vezes as escolas começam a reproduzir, como antigamente nós tínhamos, provas bimestrais. Sim. A gente vê um certo retrocesso em termos de práticas de ensino em função de um controle externo.
Então, recuperar esse lugar da docência como centro ali de alguém que tem autonomia para pensar a sua própria prática, significa rejeitar determinadas práticas impostas hoje dentro da sala de aula, que é de reproduzir testes e exames que não são, por si mesmo, nenhum aspecto avaliativo. Ele somente mede. E, inclusive, aqueles alunos que não conseguem ser destaque, professor, isso pode influenciar negativamente no aprendizado deles? Aí são as consequências de uma prática que seja tecnicista, ou seja, que está somente reproduzindo técnicas avaliativas. Ele não vai dar conta de se enxergar como um sujeito capaz, porque o que valoriza é o produto final e não o processo. Nós sabemos que cada um tem o seu estilo de aprendizagem e esse estilo de aprendizagem implica que alguns alunos tenham mais facilidades para resolver determinadas questões num determinado formato e outros em outros formatos. Se eu centro os meus processos avaliativos e as minhas práticas de ensino somente numa referência técnica, numa referência prática, eu vou limitar a capacidade de muitos alunos e vou negar a ele a capacidade de se ver como um sujeito que é capaz de realmente expressar esse conhecimento, mas do jeito dele. Agora, professor, como se aprende a dar uma boa aula? De um modo geral também, os cursos de formação de professores, eles estão voltados para essa preocupação? Essa é a principal preocupação que todos os alunos chegam na sala de aula de didática, né? Sempre quando a gente faz a sondagem inicial, a expectativa de todo mundo é dar a melhor aula do mundo, não é a melhor aula. Não tem nada de modéstia naquele que chega como professor iniciante dentro de uma sala de aula de didática. E eles chegam realmente com essas expectativas. Só que o exercício de dar aula, ele é um exercício complexo. Um professor, para ser professor, ele precisa ter domínio do conteúdo, que é uma questão muito relevante. Muitas vezes a gente, ao fazer a crítica ao método tradicional, como ele é centrado no conteudismo, a gente esquece que também saber o conteúdo é importante em qualquer outra abordagem que a gente exerça na sala de aula. Então, é preciso saber o conteúdo, é preciso saber que os conteúdos que nós aprendemos na universidade, eles são transpostos para a realidade escolar. Então, ele passa a ser um conteúdo curricular. Então, ter essa clareza do que é conteúdo relevante naquele contexto da educação básica é importante. Então, eu preciso ter domínio da disciplina, preciso ter domínio desse conteúdo em termos curricular, e preciso ter também saberes da experiência e os saberes didático-pedagógico, que é você dar conta de olhar para uma sala de aula e entender os estilos de aprendizagem dessas crianças, entender que uma sala de aula, se eu tenho na sala de aula mais ou menos crianças, jovens ou adolescentes ou adultos, isso implica que uma determinada forma de organizar a sala de aula seja diferente. Se tem mais, se tem menos, a diversidade de aprendizagem ali presente. Isso são saberes que um professor tem que ir construindo no curso de formação. Certo, professora Maria José Batista, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu aqui agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e espero continuar esse diálogo. Com certeza. Confira agora a agenda da semana. Em Belo Horizonte, para quem quer fugir do carnaval até o dia 4 de março, está sendo realizado o 8º Festival de Verão da UFMG. Com uma programação variada, o festival oferece oficinas sobre música, literatura, teatro, ciência e artes. Projeto Imprensa Musical apresenta a banda de música da Polícia Militar interpretando os grandes clássicos da música moderna. Será no dia 4 de março, terça-feira, às 6h30 da tarde, nas janelas frontais da imprensa oficial, na Avenida Augusto de Lima, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, no centro de Belo Horizonte. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.